Desde que a internet se tornou popular, muitos assuntos que antes eram dificilmente comentados vêm vindo à tona e, como consequência, as verdades sobre assuntos como religião envolvida em práticas pagãs vêm sendo apontadas através dos anos. Com a proximidade do Natal, é impossível não se perguntar se de fato estamos fazendo o que é de agrado de Deus. A mídia sempre foi a ferramenta de enganação daqueles que controlam o mundo. Ela vem te enrolando a fim de te confundir. Eu quero que você observe atentamente comigo esse vídeo de uma série idiota americana. Oi, Sheldon, vocês vão montar uma árvore de Natal? Não, porque nós não celebramos o antigo festival pagão da Saturnália. Saturnália? Aproximem-se, crianças, está na hora do adorado especial de Natal do Sheldon. Na era pré-cristã, enquanto o solstício de inverno se aproximava e as plantas morriam, pagãos traziam ramos de coníferas para suas casas como um ato de magia solidária, com a intenção de guardar a essência de vida das plantas até a primavera. Esse costume foi mais tarde apropriado pelos europeus do norte e eventualmente se tornou a chamada árvore de Natal. Agora eu sei que você deve estar dizendo, mas encarando não faz sentido. Se eles querem nos enganar, por que agora usam a mídia para revelar as coisas? A resposta é muito simples, meu amigo. Eles agora já te acostumaram a comemorar através das gerações. Eles já vêm conseguindo pôr a nova ordem mundial em prática. As pessoas estão mais receptivas. Eles podem revelar a verdade, porque sabem que você vai continuar comemorando, mesmo já ciente do fato. E isso te levará à perdição, pois Deus afirma que não é levado em conta o tempo da ignorância. E é essa a intenção deles. Você já conscientizado que é uma festa pagã, comemorando um Deus pagão, e você ignora todas as informações e continua a celebrar. Infelizmente eu tenho que dizer que no dia do julgamento o bicho vai pegar pra você. Ao contrário do que disse o cão guloso chamado Silas Malafaia. Veja comigo a tese dele. Eu não vou editar e vou soltar na íntegra alguns minutos da teoria dele. De vez em quando no nosso meio aparece um besterol, né? Eu acho que tem gente no meio evangélico que não tem nada que inventar e nada que fazer, aí resolve inventar pataquada. E uma dessas pataquadas, que ela vem mais ou menos de uns 5 anos para cá, é a questão da celebração do Natal. E olha o absurdo da ignorância e, com respeito, da idiotice da argumentação. Natal é uma festa pagã. Em primeiro lugar, ele já começa mentindo, porque isso não é uma coisa que vem aparecendo agora, como ele tenta mostrar aí. Desde a criação desse feriado, que ele gera controvérsia. Matérias das mais antigas você encontra por aí. E para provar, basta você ler a história dos próprios povos pagãos. Qualquer matéria sobre solstício, que você vai encontrar por si próprio. Ou o pastor não sabe fazer pesquisa ou faz de caso pensado. E eu fico com a segunda opção. Quer dizer que celebrar o nascimento de Jesus é festa pagã? Está precisando ler mais a Bíblia. Olha o que eu vou te mostrar. Os pastores celebraram o nascimento de Jesus. Indica gente do povo, ok? Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Vai ler Lucas capítulo 1, vai ler o início dos evangelhos. Celebraram o nascimento de Jesus, indica o mundo espiritual. A estrela celebrou o nascimento de Jesus, indica o universo. Os magos celebraram o nascimento de Jesus, indica a elite. O povo, a elite, o céu, os astros celebraram o nascimento de Jesus. Ele tenta levar o assunto para o outro lado que não tem nada a ver com a questão. O que estamos debatendo aqui é o que é comemorado nessa data 25 de dezembro, o que está por trás desse feriado. Mas ele tenta puxar a coisa para o lado da comemoração, o nosso amor para com o nosso Salvador, o que não é o assunto. Eu queria que ele fosse um homem de Deus, ao invés desse cão guloso que ele é. E ele dissesse assim: olha, todos esses caras que eu citei aqui comemoravam tudo isso dia 25 de dezembro, mas ele sabe que Jesus não nasceu nessa época, e ele vai dizer mais pra frente. Eu também quero que você preste atenção no ódio que ele tem pelas pessoas que dizem a verdade. E não é pelo tom de voz como alguns baba-ovos dele sempre o defendem. Não é porque ele tem um tom de voz alto. É xingando mesmo. Se ele fosse mesmo um homem de Deus, ele não teria esse ódio. Mesmo que ele tivesse outro ponto de vista. Eu acredito que um homem que tivesse o Espírito Santo deveria dizer: irmãos, vocês que estão em busca da verdade, acabam se perdendo e perdendo os outros. Mas o que nós vemos é uma agressividade. Preste atenção comigo. E agora, uma meia dúzia, com todo respeito, uma meia dúzia de gente insensata
que quer aparecer, porque não tem outra palavra, quer botar minhoca na cabeça do povo evangélico, dizendo que Natal é festa pagã, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ô, inteligente! O que menos importa é o dia que Jesus nasceu, se foi outubro, se foi em setembro, ou em novembro, ou em abril. Isso é o que menos importa. O que importa é que a história está dividida entre antes e depois do nascimento do Salvador do mundo. Agora eu concordo 100% com ele. Só que isso que ele falou agora faz ele mesmo cair em contradição. Se não importa a data, então não deveria ser o dia 25 de dezembro obrigatório para essa comemoração, já que ele mesmo afirmou que a data é o que menos importa. E é justamente aí, meus irmãos, que mora o problema. A armadilha para te levar ao pecado está aí, na data 25 de dezembro. Ela não foi escolhida aleatoriamente, como deveria ter sido. Nós não sabemos quando nosso Salvador nasceu, então poderia ter sido escolhido qualquer dia, e você poderia comemorar também qualquer dia. Mas esse vídeo aqui irá mostrar a você as entranhas do Natal. E você vai saber o porquê real dessa data. O Silas Malafaia, que eu tenho certeza que é ateu, só defende dessa maneira porque é nessa época que a igreja dele fatura mais. Ele tem inclusive empresa que vende diversos artigos, como Bíblia e até cosméticos. E por isso mesmo, como ele só visa encher os bolsos de grana, não acredita na espiritualidade. Ele trabalha dessa forma. Não vê nem que um dia a morte chega. Inclusive ele não é mais um jovenzinho, já está virando um bom velhinho que de bom não tem nada. Agora, seu Silas Malafaia, como eu trabalho com a verdade, não importa que vocês me caçem, tirem meus vídeos, deem strike e destruam meu canal. Não tem problema, eu faço outro. E quando não deixarem mais, eu vou pro meio da rua. Só me matando é que eu vou parar. Eu vou mostrar a verdade àqueles que estão buscando. E sem mais demora, inicio uma das matérias mais completas sobre o assunto, se não for as mais. No nosso quadro de hoje, feito especialmente para você. Para entendermos melhor a origem do Natal, precisamos recorrer ao livro de Gênesis. Creio que você já tenha ouvido falar da história da Arca de Noé, pois Noé era um homem justo perante Deus. Dessa forma ele foi escolhido para construir uma arca, para que ele e sua família e 2 animais de cada espécie fossem salvos do dilúvio que estava por vir. Em Gênesis 9.20, fala que pouco tempo depois do dilúvio, Noé começou a lavrar a terra plantando uma vinha, em que bebeu vinho e ficou bêbado. Cão, seu filho mais novo, viu Noé pelado e foi contar a seus irmãos. Sim e Jafe, seus 2 irmãos, pegaram uma capa e cobriram seu pai, tendo cuidado de não verem ele pelado, para não pô-lo em ridículo. Quando Noé soube o que o seu filho menor tinha feito, o amaldiçoou. E Cão carregou essa maldição por toda a sua descendência, que era de ser servo de seus irmãos. Cão gerou a Cuxa, e Cuxa gerou a Nimrod. Seu nome tem como significado os que se rebelam, um homem que propagava a maldade e a desobediência a Deus. Ele começou a ser poderoso na terra, caçador diante da face de Deus, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. O princípio do seu reinado foi Babel, antiga Babilônia, conhecida na Bíblia como a mãe das prostitutas, e depois fundou outras cidades, dentre as mais famosas a Assíria e Nínive. Gênesis 10:9. Essas cidades estão localizadas entre os rios Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia no norte do Iraque. Nimrod era um rei poderoso e perverso. Sua maldade era tanta que ele se considerava como um deus. Dessa forma ele passou a ser conhecido como o Deus do Sol. Na cidade de Babel, Nimrod decide reunir os povos da terra para construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. Se observarmos bem o objetivo de Nimrod, ele é muito semelhante com o objetivo dos senhores do mundo, que é de estabelecer a nova ordem mundial, criando uma só nação, um só governo, uma só religião e um só Deus, porque Nimrod reuniu todos os povos da terra. E isso era contra os princípios de Deus, que havia ordenado ao homem que crescesse e se multiplicasse, e se espalhasse pela terra. Ele era o governo da terra, pois ele era o rei e se denominava o Deus Sol. Mas Deus não gostou dessa atitude. Com isso ele confundiu a língua das pessoas, para que uma não entendesse a outra. E com isso a construção da torre parou. Gênesis 11:1.7. Foi a partir daí que surgiram os idiomas, os países e os continentes. As pessoas que falavam o mesmo idioma se ajuntaram em um só lugar, e as outras se espalharam pela terra. O rei Nimrod era casado com sua mãe Semiramis. Isso mesmo, ele pegou sua própria mãe como esposa. Para você ver como ele era perverso. Nem a mãe ele deixava passar. Assim como Nimrod se denominava, e era adorado como um deus sol, Semiramis passou a ser considerada como a deusa lua, pois não fazia sentido a mãe e esposa de um deus não ser uma deusa também. Alguns estudos mostram que Nimrod foi morto pelo seu tio-avô Sem, filho de Noé, pois Sem queria acabar com o reinado de Nimrod, pura maldade. Com a morte de Nimrod, o povo começou a questionar:
pois ele era o Deus Sol, e um Deus não morre. Foi aí que Semíramis, para evitar confusões, disse que ele não morreu, apenas voltou para seu lugar de origem. Até porque se tivesse morrido, o Sol não continuaria brilhando. Foi uma jogada muito esperta. Pouco depois, Semíramis descobre que está grávida, mas isso não é possível. Afinal, seu filho marido está morto. Ela mente novamente dessa vez, para encobrir seu adultério, pois não tinha cabimento uma deusa ter um filho com um simples mortal qualquer. Ela disse que o espírito de Nimrod, Deus do Sol, desceu e a engravidou. Em outras palavras, ela foi imaculada, assim como a Virgem Maria. Semíramis chama seu filho de Tammuz, e para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. A partir daí surge a teoria da reencarnação. Tammuz, a reencarnação do Deus Sol, morreu muito jovem. Acredita-se que ele foi morto numa floresta por um animal selvagem, e que seu corpo foi encontrado em cima de um tronco de árvore, totalmente apodrecido. Aí foi que Semíramis mais uma vez inventa outra mentira, para evitar as contradições do povo, porque um deus não podia ser morto. Então ela disse que Tammuz voltou a seu lugar de origem de novo, o Sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, que esse pinheiro passou a ser a própria referência do nascimento de Tammuz. Então todos os anos, no dia 25 de dezembro, aniversário de Tammuz, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata. Esse era o símbolo do seu renascimento, e foi assim que surgiu a árvore de Natal. A Bíblia fala a respeito da árvore de Natal, em Jeremias 10:3-5. Diz o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obras das mãos do artifício com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, portanto não fazem mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Os sacerdotes jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tammuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período eles agradeciam uns aos outros, fazendo troca de presentes, os quais eram depositados aos pés deste pinheiro. É por isso que no Natal se tem o hábito de trocar presentes. Agora eu quero chamar a atenção daquelas pessoas que ficam dizendo que isso é coisa de crente doido. Veja esse desenho aqui, muito famoso, com certeza vocês conhecem. Os famosos X-Men passavam quando eu era pequeno na antiga TV Colosso. Eu me lembro que eu colocava uma cueca por cima do pijama azul. O óculos do meu pai dizia que era Ciclope, e meu colega fazia o mesmo, só que ele colocava uns canudos na mão e dizia que era o Wolverine. Isso quando a gente era criança. Eu estou dizendo isso aqui a vocês, para que vocês vejam como esses senhores do mundo, os malditos e miseráveis, pegam a gente de surpresa. Enquanto nós estávamos na inocência, curtindo o desenho, que sem dúvida é um ótimo desenho, eles sempre dão um jeito de te apresentar as entidades a quem eles servem. Eles têm que fazer isso. Você vai ver aqui agora um pagamento de dízimo, justamente a essa entidade que acabamos de falar agora. Preste atenção e você verá as semelhanças. O truque velho é mudar o nome, mas a entidade continua sempre sendo a mesma. Eu quero que você preste bem atenção. X-Men. Melhor torcermos para dar tempo. Onde está o Bernard com o nosso dízimo? Está na hora. Estão vindo! Estão logo atrás de mim. Mas os assassinos já colocaram seu dízimo. Está na hora. Asternal. 10 anos se passaram. Portanto, chegou a hora do dízimo. Membros da Sociedade dos Assassinos, mandem à frente seu escolhido. A Sociedade dos Assassinos a reverencia com esse dízimo, grande Asternal. Pelo nosso pacto, os seus poderes serão fortalecidos. Força e proteção dos poderes dos homens mortais. Membros da Sociedade dos Ladrões, mandem à frente seu escolhido. Não ofereceram nenhum dízimo na hora escolhida. A Sociedade dos Ladrões reverencia. Vocês quebraram o pacto. Trair o dízimo é uma desonra. Não! Corre deste mundo para uma escuridão interminável. Em 10 anos nos reuniremos, como temos feito através dos séculos. Se falharem assassinos ou ladrões, toda a sua espécie se juntará ao conspirador caindo no esquecimento. Assassina!
você agora é escolhida. Ladrão, você agora é o escolhido. Sejam fiéis ao dízimo, e poderes incalculáveis serão sua recompensa. E agora? Ainda é coisa da cabeça de crentes doidos? Você viu claramente o tronco de madeira onde é feito o pagamento do dízimo. Viu também a deusa se levantando. Você observou que quem paga esse dízimo é a sociedade de ladrões e assassinos. Em troca de adorações recebem poderes e proteção, e o sucesso no que fazem. Se não adorarem, aí são eliminados no mesmo instante. Os detalhes batem exatamente como falei agora há pouco das histórias bíblicas. Essa é a crença deles, tá aí na sua cara. Um desenho que você vê de longe o talento de quem fez, mostrando como é estúpido você ter preconceito com uma classe de pessoas apenas por ela ser diferente. Mas infelizmente isso é só a fachada, para te apresentar os deuses deles, a filosofia pagã. Essa é a intenção. Se para conseguir prender sua atenção eles tiverem que pôr Jesus Cristo na abertura, eles vão colocar sem dúvida. Mas no meio sempre vai ter esse tipo de coisa. Por isso é muito importante você ver o que você anda assistindo, o que os seus filhos estão assistindo. Preste bem atenção nisso e procure escolher melhor essas coisas, porque somos atacados ainda indefesos e acabamos crescendo achando isso normal. E é por isso que algumas pessoas chegam aqui em casa e dizem: cara, você tá assistindo o Jaspion com essa idade? Claro, meu amigo, foi inventado um ditado que era bom naquele tempo, mas quem inventou foi os próprios Illuminatis esse ditado, porque eles não querem que você veja as coisas antigas, porque está mais explícito. Para quem está desperto é muito mais fácil detectar. Então agora com as informações não é bom para eles que você veja. Por exemplo, a Fórmula 1, as corridas de Ayrton Senna. Elas estão proibidas no mundo todo. Cada YouTube deu um jeitinho para colocar, mas que elas estão proibidas estão sim. Todos os YouTubers que têm essas imagens em seus canais das corridas de Senna estão arriscando a levar strike a qualquer momento. Nem para fazer o filme Senna, a Fórmula 1 liberou as imagens. A família teve que se virar com o que a lei permitia que eles fizessem. Por quê? Porque eles não querem que você perceba as coisas. É só por isso. E agora que tiramos as dúvidas que realmente tudo está ligado, vamos continuar com nossa pesquisa. Em Ezequiel 8:14-15 fala sobre Tammuz. O texto diz o seguinte: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Semíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e suas sacerdotisas, para terem os seus erros perdoados. Com isso surgiu a balança da justiça, porque as pessoas que faziam o bem eram colocadas de um lado, e os ruins do outro lado. Desta forma teriam de ver para que lado a justiça pesaria mais. É por isso que o símbolo da justiça é Semíramis. Além do símbolo da justiça, Semíramis também era representada em outro símbolo. Dentre os mais famosos são as moças da nota do real, sabe? Essa figura que você está vendo aqui, que aparece em todas as notas do real. Pois bem, é uma representação de Semíramis. Acontece que o Banco Central do Brasil se inspirou num quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, de Eugênie Delacroix, no qual a liberdade é apresentada da forma de uma mulher. É engraçado que foi feita também uma campanha para se colocar a imagem de Senna. Acho que ninguém poderia representar melhor o dinheiro brasileiro do que o próprio Senna, que foi um grande herói brasileiro, mas saibam que foi recusado. A campanha está aqui para vocês darem uma olhada. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Com certeza era muito melhor a imagem de Senna do que esse deus pagão. De pé, Ayrton Senna, bandeiras quadriculadas. Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! Visivelmente emocionado, Ayrton Senna. Talvez ali enxugando as lágrimas, abriu a viseira. Na pista. Continuando, alguns estudos apontam que a mulher que aparece no quadro de Delacroix, além de representar a liberdade e ser a personificação da República Francesa, ela também é reconhecida como Marianne, um dos símbolos da maçonaria, pois a maçonaria teria contribuído para a Revolução Francesa. Tanto que o principal lema desse acontecimento, liberdade, igualdade e fraternidade, é compartilhado pela organização. Estátua da Liberdade, localizada em Nova York. Como vocês devem saber, ela foi um presente da França aos Estados Unidos, em comemoração ao centenário da assinatura da Declaração da Independência. A estátua foi produzida pelo escultor francês e maçom Frédéric Auguste Bartholdi, e de acordo com os estudos, trata-se de uma versão maçônica de Marianne, Semíramis. Columbia Pictures. Se você gosta de filmes, com certeza você já viu essa imagem. Essa mulher também recebe
recebe o nome de Colúmbia, a mulher da imagem da Columba Entretenimentos. Mulher Maravilha. Pode parecer estranho, mas a Mulher Maravilha foi inspirada na deusa Diana de Éfeso. Da crença e das organizações de Semíramis, surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião. Quando se pesquisa a fundo, é impossível não se perceber que essa porcaria está toda ligada. E a verdade é sempre que o que eles dizem a você não é real. A verdade sempre fica oculta de você, com o passar do tempo e a queda do reino da Babilônia. Os deuses sofreram uma transformação, mas continuaram com sua essência pagã como sempre, quando o Império Persa começou a emergir. Os deuses da Babilônia, Nimrod, o deus Sol, Semíramis, a rainha dos céus, e Tamuz, o filho do deus Sol, passaram a fazer parte da cultura persa, porém com outros nomes. Mais tarde, com a queda do Império Persa, surge um novo império liderado por um jovem chamado Alexandre o Grande, tornando a Grécia um dos maiores impérios da história da humanidade. Então esses deuses são levados para a Grécia, só que os nomes mudam outra vez. Nimrod passa a ser chamado de Zeus, Semíramis de Afrodite e Tamuz de Eros. Com a queda da Grécia é a vez do Egito. Esses deuses são levados para o Egito e novamente com outros nomes. Nimrod Osíris, Semíramis Ísis e Tamuz Horus, que hoje é conhecido como os deuses dos Iluminados, aquele da pirâmide do olho que tudo vê. Aí está a origem dos deuses dos senhores do mundo. Tempos depois surge o Império Romano, e o fenômeno acontece da mesma forma. O novo nome desses deuses agora é Nimrod Saturno, Tamuz Cupido e Semíramis Vênus. Surgiu na Roma Antiga a Saturnália, uma homenagem ao deus Sol que ensinou ao homem a agricultura e as artes da vida civilizada. Era celebrado na época em que o ciclo das plantações estavam fechado, logo após a colheita e o solstício de inverno. Além da Saturnália, existia uma outra festividade chamada Sol Invictus, que era muito semelhante à Saturnália. A Saturnália era celebrada de duas formas: um ritual público organizado pelo Estado e um ritual privado organizado pelas famílias. No ritual público, um príncipe da Saturnália era feito como mestre das cerimônias, que envolvia sacrifício de animais no altar, frente ao templo de Saturno, e a retirada do manto que cobria a estátua do Saturno no restante do ano. Já as cerimônias privadas incluíam a dispensa de todos, incluindo escravos. Eles ficavam livres de suas obrigações. Além disso, era trocado presente entre as pessoas, e é claro, banquetes, bebidas, celebrações e até orgias. Essa festa era comemorada entre dia 17 até o dia 24 de dezembro. Até aqui vemos que o Natal tem uma origem pagã, é uma comemoração milenar, mas de onde vem o Natal que conhecemos no dia de hoje? Ele veio através da Igreja Católica. Como foi dito no vídeo, a origem do Halloween. Se você não viu, você deve assistir. A Igreja Católica cristianizou todos os costumes dos povos pagãos, a fim de que eles aceitassem o cristianismo de uma forma mais fácil. Eles queriam que fosse a única religião. Desde o tempo de Constantino, que fez o catolicismo a religião do Estado, os imperadores romanos perceberam que era necessário manter um império unificado, onde todas as pessoas seguissem apenas uma religião, no caso a Igreja Católica. Foi aí que o Papa Júlio I, por volta do ano de 350 d.C., determinou a substituição da veneração ao deus Sol, pela data que simbolizava o nascimento de Jesus, passando a ser comemorado em 25 de dezembro. Acredito que aqui eles pensavam, não, o povo já está acostumado mesmo, deixa nessa data. Só muda o Deus que será contemplado com essa data. Está mais do que óbvio de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não há nenhum relato bíblico que comprove isso, nem ao menos nada que devemos comemorar o seu nascimento. Você não vê em parte nenhuma ninguém dizendo vamos comemorar o aniversário de Jesus. E eles poderiam ter feito isso, afinal ele andava com muitos apóstolos. Acredita-se que Jesus nasceu entre o setembro e outubro, pois a Bíblia fala em Lucas 2:8. Diz, ora havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Dezembro é tempo de inverno, costuma chover e nevar na região da Palestina, e consequentemente os pastores não poderiam permanecer ao ar livre nos campos durante as vigílias da noite. E o Papai Noel? Vamos finalmente saber a verdade sobre este fresco velho. Ele surgiu através do bispo São Nicolau. Um cascudo não faz mal. Eu também fiz um vídeo falando, você deve assistir. Ele que se tornou santo após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele. Existem uns caras que dizem que ele foi um pedófilo, um velho bondoso que deixava sacos de presentes para as crianças pobres durante a noite. Dizem que frequentemente ele pegava as crianças para tomar banho, e as crianças se mostravam para ele, e às vezes ele até as tocava. Quando alguém descobria, ele dava uma boa quantia em dinheiro para que não fosse denunciado, e subornava os pais das vítimas, que na maioria das vezes eram pessoas pobres. E assim as pessoas mentiram criando histórias bonitas a respeito do bispo. Essa história eu não acredito nem um pouco nela. Hoje em dia já virou moda acusar tudo que é da Igreja Católica de pedofilia. Isso também é uma mentira deslavada. A versão que eu acredito é essa daqui. O bispo Nicolau era conhecido por dar presentes aos necessitados, sempre às escondidas. A lenda mais famosa sobre ele é que ele tinha 3 filhas jovens que não conseguiam se casar, porque elas não tinham dinheiro suficiente para o dote. Sendo assim, o destino mais provável das filhas era a prostituição.
Então São Nicolau resolveu ajudá-las e, escondido no meio da noite, jogou na janela da casa 3 bolsas cheias de moedas de ouro, uma para cada filha. O dia de São Nicolau é comemorado no dia 6 de dezembro. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha, que tinha esse nome que vocês estão vendo aí. Eles fizeram uma junção entre o santo católico com roupas vermelhas e o deus pagão Odin. Com isso, essa imagem se espalhou pelo mundo em muito pouco tempo. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Santa Claus, em Portugal de Pai Natal e no Brasil de Papai Noel. A figura que temos hoje do Papai Noel surgiu graças à Coca-Cola em 1930, o mito do Senhor bondoso que entregava presentes em todas as casas na noite de Natal. Já estava enraizado na imaginação das pessoas. A Coca-Cola contratou o ilustrador Randall Sandblow para criar uma campanha de Natal naquele ano. A figura do velhinho com roupa vermelha, uma touca vermelha, gordinho com a barba branca e com cinto e botas de couro preto, com as cores da Coca-Cola, acompanhado por duendes e seus ajudantes. Mas afinal, os cristãos devem ou não comemorar o Natal? É um assunto que gera muita discussão. A maioria dos cristãos comemora o Natal no intuito de celebrar o nascimento de Jesus. Até porque a igreja cristã defende o Natal. Já sabemos o porquê que a igreja faz isso, como já mostrei no caso do pastor Silas Malafaia. Por outro lado, há cristãos que abominam esse tipo de comemoração, por ser de origem pagã ao Deus Sol. E isso não seria uma coisa de Deus. Deus não se agrada disso. O Natal seria apenas uma forma de agradar o diabo e afastar as pessoas do caminho de Deus. O Papai Noel é uma coisa apenas para comércio, e por aí vai. Eu vou dar agora a opinião de quem me enviou essa dica. Um cara muito inteligente, por sinal. Em seguida eu darei a minha, e aí vocês decidem em quem acreditar. Como eu digo, esse canal não é para que todos digam que sim, mas é para nos fazermos pensar. E aí cada um com seu próprio entendimento, tomar a decisão que achar melhor. A opinião dele é a seguinte: precisamos ser inteligentes e usar o bom senso. Tudo bem que o Natal de fato é de origem pagã, e que Jesus não nasceu do dia 25 de dezembro, e isso foi criado pela Igreja Católica. Talvez a pessoa até teria motivo em ser contra esta festividade, mas se formos levar ao pé da letra tudo o que está em nossa volta, tudo o que está em nossas vidas, fazendo parte da nossa história, tudo vem de origem pagã. O próprio Natal, Ano Novo, Dia das Mães, dos Pais, São João, Páscoa, Coelhinho da Páscoa com seus ovos de chocolate, descaracterizando de vez o real significado da data. Aniversário, cerimônias de casamento, aliança de casamento, noivado e namoro. Crenças, superstições, hábitos de fazer o sinal da cruz, bater na madeira para espantar azar, fazer figa para dar sorte, dinheiro que tem imagens de deuses pagãos, como o real e o dólar. Imagens, símbolos e por aí vai. Se formos levar ao pé da letra tudo isso, não podíamos fazer mais nada. Já pensou se a pessoa parar de trabalhar, pois a gente trabalha para ter o sustento. No caso, o salário. Aí a pessoa teria que se recusar a receber o salário, porque nas notas tem a imagem de uma deusa pagã. Ou a pessoa te oferece $100, aí você também não recebe, porque tem a imagem da pirâmide dos Illuminatis. E lembrando agora que nesse momento o dólar está a mais de 3,80. Não podemos ter uma mentalidade extremista, intolerante, radical e fanática. A pessoa não vai sair por aí matando qualquer um fantasiado de Papai Noel, invadir as casas para quebrar as árvores de Natal, pegar a comida da ceia ou criticar uma pessoa que comemora o Natal. Sejamos racionais. Acho que um cristão de verdade deveria aproveitar essa data para evangelizar a verdadeira palavra de Deus, de fazer uma atitude nobre, fazer o bem ao próximo sem pedir nada em troca, de curtir a família não só no Natal, mas em outras ocasiões. Será que tenho que esperar 364 dias no ano, até chegar o Natal, para lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em meu lugar na cruz? Será que é só no Natal que tenho que agradecer a Deus por tudo ou lembrar que Ele existe? Por que não fazer isso sempre? Eu vejo o Natal hoje da seguinte forma: Jesus é o aniversariante. Aí então as pessoas se reúnem para lhe dar uma festa, só que Jesus fica do lado de fora da sua própria festa, e todos que estão na festa comem, bebem, comemoram, trocam presentes e substituem o aniversariante por outro Papai Noel, fazendo dele a principal estrela da festa, quando na verdade a grande estrela está do lado de fora. O Natal virou um comércio que se ganha muito dinheiro, e a única coisa que importa é comprar e gastar o 13º salário. Uma coisa que não concordo com o Natal é associar a festa com Jesus, com a palavra de Deus, ficar criando histórias mentirosas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um versículo bíblico que resume está em Mateus 15:7.9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essa é a opinião do nosso amigo que me mandou essa matéria riquíssima em informações através da sua dica. A minha é um pouco mais radical. Como vimos que as festas pagãs, em homenagem aos deuses maléficos, eram feitas sempre do dia 17 ao dia 24, sendo que algumas entidades faziam aniversário no dia 25 de dezembro.
Eu creio que não seria bom nem sensato da nossa parte escolher justamente esse dia, onde tanto ofenderam a Deus, para comemorar o aniversário do filho dele. Eu não sei vocês, mas eu a partir deste ano não farei mais ceia no dia 25 de dezembro, nem nada a partir do dia 17 ao dia 25. Posso fazer em qualquer época do ano, menos nesses dias. Já avisei a meus amigos e familiares. Os outros anos que passaram, eu estava ainda na ignorância. Eu não sabia desses fatos como vocês. Eu postei justamente esse vídeo, que só ia sair no dia 24, mas eu fiz de tudo e o adiantei, para que você também possa decidir se vai continuar comemorando o nascimento de Cristo nessa data ou não. Eu penso que Deus é amor, mas também é justiça. Com certeza ele não vai se agradar de você continuar com essa prática, mesmo sabendo a verdade. As pessoas têm uma coisa de dizer que Deus é incapaz de punir. Quando você vê, por exemplo, Jesus morrendo em uma cruz em defesa da lei, se ele fosse como você pensa, incapaz de punir, não teria ele poder, sendo o Deus Todo-Poderoso, para dizer: não, meu filho, só sua intenção já basta. Não precisa você sofrer tanto, a humanidade já está perdoada, apenas pela sua intenção. Ele poderia ter dito isso sim se quisesse, mas ele não disse. Ao contrário, o que ele fez foi isso: meu filho, você vai mesmo pagar por eles. Eu os amo demais, e sofrerei quando tiver que destruí-los. Mas é o preço do pecado. Eu sempre disse que seria a morte. Jesus sabia disso e veio e pagou, como manda a lei do seu Pai. E é por isso, meu amigo, que eu peço a você que pense bem nisso. E deixe de pensar que Deus é amor e você pode fazer o que quiser. A coisa não é assim. Jesus disse que o caminho do céu são estreitos, e o motivo é esse. Deus é justo, e a lei deve ser cumprida. Comemoração não vai te salvar, pois Jesus prefere que ao invés de você fazer um aniversário para ele, você cumpra sua doutrina e seus mandamentos. E o principal vocês lembram qual é: amai uns aos outros como eu vos amei. Contudo, se você quer fazer mesmo de coração, porque seu amor é grande demais pelo nosso Salvador, você gosta de se reunir com sua família, como eu também, então faça, como eu irei fazer. Mas escolha uma outra data. Como nosso amigo aí disse na questão do dinheiro e outras coisas pagãs, eu discordo só no ponto que eu acho que tem coisas que estão no nosso dia a dia, que realmente não dá para evitar. Como por exemplo o salário, você é obrigado a receber, senão vai morrer de fome. Então não é possível você optar. Mas há algumas coisas sim, que podemos tirar do nosso caminho, apartar da nossa presença. Como sempre eu digo, não é porque sabemos que o mundo está no maligno que temos que nos entregar a ele. Sabemos que muitas atrocidades têm de acontecer, afinal estamos no final dos tempos, mas nem por isso temos que nos acomodar e deixar a luta de lado. Essa é a minha opinião, você tem o direito de fazer diferente. Eu fiz questão aqui de mostrar a minha opinião e a do nosso amigo, e quero que você também deixe a sua aí nos comentários. Afinal, a única coisa que é certa é que nós não sabemos de nada ao certo. Estamos juntos aqui para procurar a verdade, e cada um de nós pode ajudar um pouco. Então deixa aí o que você pensa. Nosso vídeo acaba aqui. Ele que foi uma dica de Vitor Souza, esse grande garoto que recebe agora seu segundo selo Pikachu de altíssima qualidade, mais do que merecido. Parabéns, man, você é muito inteligente, faz as pesquisas como ninguém. Eu vou torcer muito para você no sorteio da lembrancinha do nosso canal. Eu peço a vocês que por favor compartilhem o vídeo, mostre ao maior número de pessoas, dê a elas as chances de conhecerem a verdade, pois só ela pode libertar. Os cães gulosos, os satanistas, tem tudo do lado deles, a mídia, a propaganda, o mundo está do lado deles. Mas nós, por outro lado, só temos uns aos outros, e por isso devemos nos unir para fazer a diferença. Se não for inscrito ainda, se inscreva e faça parte da nossa família Encarando o Sobrenatural. Se inscreva nos nossos 2 canais e não esqueça de seguir a página do Face. Assim não terá perigo de sumirmos de uma hora para outra e perdermos o contato. Amo todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural. De Jesus indica o universo. Os magos celebraram o nascimento de Jesus, indica a elite, o povo, a elite, o céu, os astros
celebraram o nascimento de Jesus. Ele tenta levar o assunto para outro lado que não tem nada a ver com a questão. O que estamos debatendo aqui é o que é comemorado nessa data 25 de dezembro, que está por trás desse feriado. Mas ele tenta puxar a coisa para o lado da comemoração, o nosso amor para com o nosso Salvador, o que não é o assunto. Eu queria que ele fosse um homem de Deus, ao invés desse cão guloso que ele é. E ele dissesse assim: olha, todos esses caras que eu citei aqui comemoravam tudo isso dia 25 de dezembro, mas ele sabe que Jesus não nasceu nessa época, e ele vai dizer mais pra frente. Eu também quero que você preste atenção no ódio que ele tem pelas pessoas que dizem a verdade, e não é pelo tom de voz como alguns baba-ovos dele sempre o defendem. Não é porque ele tem um tom de voz alto, é xingando mesmo. Se ele fosse mesmo um homem de Deus, ele não teria esse ódio, mesmo que ele tivesse outro ponto de vista. Eu acredito que um homem que tivesse o Espírito Santo deveria dizer: irmãos, vocês que estão em busca da verdade acabam se perdendo e perdendo os outros, mas o que nós vemos é uma agressividade. Preste atenção comigo. E agora, uma meia dúzia, com todo respeito, uma meia dúzia de gente insensata que quer aparecer, porque não tem outra palavra, quer botar minhoca na cabeça do povo evangélico, dizendo que Natal é festa pagã, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ô, inteligente! O que menos importa é o dia que Jesus nasceu, se foi outubro, se foi em setembro, ou em novembro, ou em abril. Isso é o que menos importa. O que importa é que a história está dividida entre antes e depois do nascimento do Salvador do mundo. Agora eu concordo 100% depois do dilúvio. Noé começou a lavrar a terra plantando uma vinha, em que bebeu vinho e ficou bêbado. Cão, seu filho mais novo, viu Noé pelado e foi contar a seus irmãos. Sim e Jafe, seus dois irmãos, pegaram uma capa e cobriram seu pai, tendo cuidado de não verem ele pelado, para não pô-lo em ridículo. Quando Noé soube o que o seu filho menor tinha feito, o amaldiçoou. E Cão carregou essa maldição por toda a sua descendência, que era de ser servo de seus irmãos. Cão gerou a Cuxe, e Cuxe gerou a Nimrod. Seu nome tem como significado os que se rebelam, um homem que propagava a maldade e a desobediência a Deus. Ele começou a ser poderoso na terra, caçador diante da face de Deus, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. O princípio do seu reinado foi Babel, antiga Babilônia, conhecida na Bíblia como a mãe das prostitutas, e depois fundou outras cidades, dentre as mais famosas a Assíria e Nínive. Gênesis 10:9. Essas cidades estão localizadas entre os rios Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia, no norte do Iraque. Nimrod era um rei poderoso e perverso. Sua maldade era tanta que ele se considerava como um deus. Dessa forma, ele passou a ser conhecido como o Deus do Sol, na cidade de Babel. Nimrod decide reunir os povos da terra para construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. Se observarmos bem o objetivo de Nimrod, ele é muito semelhante com o objetivo dos senhores do mundo, que é de estabelecer a nova ordem mundial, criando uma só nação, um só governo, uma só religião e um só Deus, porque Nimrod reuniu todos os povos da terra. E isso era contra os princípios de Deus, que havia ordenado ao homem que crescesse, se multiplicasse e se espalhasse pela terra. Ele era o governo da terra, pois ele era o rei e se denominava o Deus Sol. Mas Deus não gostou dessa atitude. Com isso, ele confundiu a língua das pessoas, para que uma não entendesse a outra. E com isso, a construção da torre parou. Gênesis 11:1.7. Foi a partir daí que surgiram os idiomas, os países e os continentes, as pessoas que falavam o mesmo idioma pagão, comemorando um deus pagão. E você ignora todas as informações e continua a celebrar. Infelizmente eu tenho que dizer que no dia do julgamento o bicho vai pegar pra você. Ao contrário do que disse o cão guloso chamado Silas Malafaia. Veja comigo a tese dele. Eu não vou editar e vou soltar na íntegra alguns minutos da teoria dele. De vez em quando no nosso meio aparece um besterol, né? Eu acho que tem gente no meio evangélico que não tem nada que inventar e nada que fazer, aí resolve inventar pataquada. E uma dessas pataquadas, que ela vem mais ou menos de uns 5 anos para cá, é a questão da celebração do Natal. E olha o absurdo da ignorância e, com respeito, da idiotice da argumentação. Natal é uma festa pagã. Em primeiro lugar, ele já começa mentindo, porque isso não é uma coisa que vem aparecendo agora, como ele tenta mostrar aí, desde a criação desse feriado, que ele gera controvérsia. Matérias das mais antigas você encontra por aí, e para provar basta você ler a história dos próprios povos pagãos. Qualquer matéria sobre solstício que você vai encontrar por si próprio. Ou o pastor não sabe fazer pesquisa ou faz de caso pensado. E eu fico com a segunda opção. Quer dizer que celebrar o nascimento de Jesus é festa pagã? Está precisando ler mais a Bíblia.
Olha o que eu vou te mostrar. Os pastores celebraram o nascimento de Jesus. Indica gente do povo, ok? Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Vai ler Lucas capítulo 1, vai ler o início dos evangelhos. Celebraram o nascimento de Jesus. Indica o mundo espiritual. A estrela celebrou o nascimento. Desde que a internet se tornou popular, muitos assuntos que antes eram dificilmente comentados vêm vindo à tona e, como consequência, as verdades sobre assuntos como religião envolvida em práticas pagãs vêm sendo apontadas através dos anos. Com a proximidade do Natal, é impossível não se perguntar se de fato estamos fazendo o que é de agrado de Deus. A mídia sempre foi a ferramenta de enganação daqueles que controlam o mundo. Ela vem te enrolando a fim de te confundir. Eu quero que você observe atentamente comigo esse vídeo de uma série idiota americana. Oi, Sheldon, vocês vão montar uma árvore de Natal? Não, porque nós não celebramos o antigo festival pagão da Saturnália. Saturnália? Aproximem-se, crianças, está na hora do adorado especial de Natal do Sheldon. Na era pré-cristã, enquanto o solstício de inverno se aproximava e as plantas morriam, pagãos traziam ramos de coníferas para suas casas como um ato de magia solidária, com a intenção de guardar a essência de vida das plantas até a primavera. Esse costume foi mais tarde apropriado pelos europeus do norte e eventualmente se tornou a chamada árvore de Natal. Agora eu sei que você deve estar dizendo, mas encarando não faz sentido. Se eles querem nos enganar, por que agora usam a mídia para revelar as coisas? A resposta é muito simples, meu amigo. Eles agora já te acostumaram a comemorar através das gerações. Eles já vêm conseguindo pôr a nova ordem mundial em prática. As pessoas estão mais receptivas. Eles podem revelar a verdade, porque sabem que você vai continuar comemorando, mesmo já ciente do fato. E isso te levará à perdição, pois Deus afirma que não é levado em conta o tempo da ignorância. E é essa a intenção deles. Você já conscientizado que é uma festa 100% com ele. Só que isso que ele falou agora faz ele mesmo cair em contradição. Se não importa a data, então não deveria ser o dia 25 de dezembro obrigatório para essa comemoração, já que ele mesmo afirmou que a data é o que menos importa. E é justamente aí, meus irmãos, que mora o problema. A armadilha para te levar ao pecado está aí, na data 25 de dezembro. Ela não foi escolhida aleatoriamente, como deveria ter sido. Nós não sabemos quando nosso Salvador nasceu, então poderia ter sido escolhido qualquer dia, e você poderia comemorar também qualquer dia. Mas esse vídeo aqui irá mostrar a você as entranhas do Natal. E você vai saber o porquê real dessa data. O Silas Malafaia, que eu tenho certeza que é ateu, só defende dessa maneira porque é nessa época que a igreja dele fatura mais. Ele tem inclusive empresa que vende diversos artigos, como Bíblia e até cosméticos. E por isso mesmo, como ele só visa encher os bolsos de grana, não acredita na espiritualidade. Ele trabalha dessa forma. Não vê nem que um dia a morte chega. Inclusive ele não é mais um jovenzinho, já está virando um bom velhinho que de bom não tem nada. Agora, seu Silas Malafaia, como eu trabalho com a verdade, não importa que vocês me caçem, tirem meus vídeos, deem strike e destruam meu canal. Não tem problema, eu faço outro. E quando não deixarem mais, eu vou pro meio da rua. Só me matando é que eu vou parar. Eu vou mostrar a verdade àqueles que estão buscando. E sem mais demora, inicie uma das matérias mais completas sobre o assunto, se não for a mais. No nosso quadro de hoje, feito especialmente para você. Para entendermos melhor a origem do Natal, precisamos recorrer ao livro de Gênesis. Creio que você já tenha ouvido falar da história da Arca de Noé, pois Noé era um homem justo perante Deus. Dessa forma ele foi escolhido para construir uma arca, para que ele e sua família e 2 animais de cada espécie fossem salvos do dilúvio que estava por vir. Em Gênesis 9:20, fala que pouco